O Lauro Jardim, colunista do Globo, trouxe uma informação interessante sobre um abandono que Bolsonaro tem sofrido de seus aliados que não querem mais defendê-lo nas redes sociais. E é interessante, e eu vejo que esse movimento de isolamento do Bolsonaro marca o fim político do ex-presidente. Porque nós falamos algo semelhante a isso no final de semana e o Lauro Jardim trouxe essa informação quente que corrobora com a nossa percepção. E eu tenho duas hipóteses para o isolamento do Bolsonaro. A primeira é que o próprio abandonou a política, ele não faz oposição, ele só faz autodefesa das acusações que vem recebido, então ninguém vai querer se juntar ao Bolsonaro, sendo que ele não é mais um político. E o segundo motivo é que a Operação Lesa Pátria está avançando, novas prisões foram feitas hoje, então ninguém vai querer defender o Bolsonaro para não ficar com um alvo da testa na justiça. Mas na sua opinião, por que Bolsonaro sofre isolamento? Medo ou porque ele abandonou a política? Deixa o seu like se você gosta de ver o Bolsonaro derretendo. Temos a meta para a estreia de 400 likes, então deixa o seu like se você está vendo na estreia. E claro, se inscreva no canal. Essa informação do Lauro Jardim, pessoal, ela é muito quente. Ele entrevistou ou recebeu essa informação de um aliado do Bolsonaro. E esse isolamento do Bolsonaro corrobora com a nossa tese sobre o fim político do Bolsonaro e o abandono dele da carreira política que nós falamos no fim de semana. Link aqui no card. Porque você sabe que o Bolsonaro, a partir da derrota dele para o Lula, ele não tem feito oposição, mas sim autodefesa das acusações que acabam aumentando todos os dias. E hoje nós tivemos uma acusação de compra de votos. E aí o que esse aliado do Bolsonaro falou? Que nem o PL, nem deputados, nem senadores e ninguém da classe política tem utilizado as redes sociais para defender o Bolsonaro dessas acusações. Então o Bolsonaro, que sempre teve uma força muito grande nas redes sociais, está ficando cada vez mais enfraquecido. E na visão desse aliado do Bolsonaro, o único que tem se mobilizado é o Carlos. Mas o Carlos não defende o Bolsonaro. O Carlos, na verdade, ele ataca o governo Lula. Eu discordo completamente. Eu vejo que o Carlos, na verdade, ele atua para proteger o Bolsonaro e não para atacar o governo Lula. Mas no vídeo que eu expliquei tudo no fim de semana, tá aqui no card, você vai entender melhor os meus argumentos. Tanto que hoje saiu mais uma notícia a respeito do Bolsonaro que o complica, que é a compra de votos usando a Caixa Econômica para se beneficiar durante o período da campanha. O UOL apurou que 99% dos empréstimos consignados vinculados ao Auxílio Brasil foram dados justamente durante o período da campanha, entre setembro ali e outubro. Ou seja, o Bolsonaro pode ter utilizado, existe essa suspeita, o banco público para justamente conseguir ter um benefício que os outros candidatos não tinham. Então isso é um abuso do poder econômico e também improbidade administrativa, pode ser enquadrado. Mais investigações contra o Bolsonaro vão avançar nessa linha relacionada à campanha. Porque ontem nós tivemos mais informações sobre gastos do cartão corporativo do Bolsonaro, que aproximadamente 700 mil reais foram gastos do cartão corporativo justamente no período de campanha para beneficiá-lo politicamente. Porque o Bolsonaro pagava as motocicletas, pagava lanche com o cartão corporativo para os manifestantes. Também já expliquei essa história, link aqui no card. Então, vendo todas essas informações, os apoiadores do Bolsonaro ou os aliados políticos dele deveriam sair em defesa do ex-presidente, mas isso não acaba acontecendo. E eu tenho, claro, algumas hipóteses. A primeira hipótese que eu vejo é que o Bolsonaro ele abandonou a política. Ele abandonou. Ele, nas palestras nos Estados Unidos, se você for pegar todas as falas dele, ele não ataca o Lula. Primeiro ele ataca o TSE, depois ele ataca a comunidade internacional sobre o caso dos índios da região norte, porque ele quer falar que existe uma conspiração contra ele, uma conspiração interna e uma conspiração externa para prendê-lo. Mas ele não fala de taxa de juros, ele não fala das políticas públicas do Lula, ele não fala absolutamente nada. E essa falta de posicionamento do Bolsonaro com relação à oposição acaba tirando completamente o rumo dos deputados. Então por que eles vão atuar em defesa do Bolsonaro, que foi o nosso questionamento que nós fizemos anteriormente, sendo que o Bolsonaro ele está jogando somente para os seus próprios interesses? Um deputado até mesmo pode defender o Bolsonaro, mas defender o Bolsonaro, o que o beneficiaria na sua carreira, na sua trajetória política? Em absolutamente nada. Então, sem a atuação política do Bolsonaro, os políticos não vão se mobilizar em favor dele. E também nós temos que as investigações da Operação Lesa Pátria, que é justamente a operação para apurar os atos bolsonaristas antidemocráticos em Brasília, estão avançando. Todos os dias, praticamente, nós temos informações na mídia mostrando detenções, prisões preventivas, busca e apreensão de pessoas que participaram de alguma forma daqueles atos.
Hoje nós tivemos mais pessoas presas. Até o momento, nós estamos tendo mais manifestantes sendo detidos. Só que as investigações estão chegando, claro, nos financiadores dos atos. E vai chegar também na classe política. E vendo que há um avanço das investigações, ninguém vai querer defender o Bolsonaro para não se comprometer. Porque se você vai, faz uma defesa do Bolsonaro, ataca o TSE, ataca as informações do UOL sobre compra de votos, você se enquadra como um bolsonarista e a justiça começa a ficar de olho em você. É por isso que a Carla Zambelli, como nós já falamos, link aqui no card, que é uma grande expoente do Bolsonaro e até o momento não conseguiu se emancipar de Bolsonaro para ter os seus votos, tá quieta. Ela mesma falou, olha, nesse início eu vou ficar quietinha, eu vou ficar na minha, não vou disputar um cargo, eu vou apaziguar a minha situação nas redes sociais, porque eu não quero me comprometer. E ela vai se comprometer. Se Carla Zambelli se manifestar a favor do Bolsonaro ou levantar qualquer tipo de notícia falsa, o Ministério Público vai atrás dela, a Polícia Federal vai atrás dela. E os parlamentares bolsonaristas, claro, eles têm medo do avanço das investigações. Ninguém é bobo, ninguém quer arriscar o seu mandato. Porque o Alexandre de Moraes, no ano passado, falou quem divulgar notícia falsa a respeito do pleito de 2022 vai ter um mandato cassado. E não tem pra ninguém. E se você acha que os parlamentares não estão com medo das investigações, é claro que eles estão. Porque hoje, na verdade ontem, nós tivemos uma outra informação sobre o avanço das operações Lesa Pátria. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, passou para as autoridades 59 nomes de pessoas físicas e empresas que de algum modo podem ter financiado, patrocinado e estimulado os atos bolsonaristas em Brasília. E todos eles vão ter que ressarcir a União pelos danos que foram provocados no patrimônio público. Então perceba que as investigações elas vão avançar. E cada um que fez uma bobagem, claro que eles sabem. Aqueles que foram lá nos acampamentos bolsonaristas, aqueles que fizeram postagem nas redes sociais, todos eles estão na mira na justiça. Então isso vai fazer com que o Bolsonaro ele acabe minguando cada vez mais. E existe também o fator Lula. Por quê? O Lula ele tem feito acenos ao PL. Porque 25 parlamentares ou deputados do PL, da base de 99, querem compor com o governo. Não sabem fazer oposição. Não sabem. Porque principalmente são da região Nordeste. Então o que eles querem? Eles querem compor com o Lula. E o Lula tem estimulado esses parlamentares a se aproximarem do governo. Já até comentei tudo isso, tem link aqui no card. Porque ao aproximar esses parlamentares do governo, aproxima-se assim o PL e isola os bolsonaristas dentro do partido. Que existe uma disputa muito forte ali dentro que o Lula está estimulando. Então por que eu vou sair em defesa do Bolsonaro, sendo que ele abandonou a política, sendo que eu posso ser investigado? E mais ainda, sendo que eu quero me juntar ao governo Lula para ter cargos, emendas e benesses políticas. Então eu não vou defender Bolsonaro. Bolsonaro é carta fora do baralho. Eu estou preocupado mais com o meu e com o de mais ninguém. Então todos esses elementos levam para o isolamento político do Bolsonaro e eu também vejo que é o fim político dele. Mas e na sua opinião?